Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui estamos para a nossa live diária, semana só começando. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. E o tema de hoje promete. Já já eu digo qual é. Deixa eu dar as boas-vindas para quem está chegando agora. Eu sei que vocês ainda estão acostumando com o novo horário da live. A gente estava acostumado com o das 13h25, né, logo após o almoço, no horário do almoço. Mas eu acho que à medida que a gente for acostumando, eu e vocês, com esse horário, a nossa audiência vai ser melhor e, enfim, vai ficar... A gente tende a conquistar mesmo um público maior, ter mais participação, mais engajamento nesse horário da noite. Que eu escolhi, dos 19h20, justamente para não pegar aí os big players que começam a falar um pouco mais tarde e para dar tempo de você chegar em casa, de você guardar as compras, etc. Então, olá Tati, tudo bem? Júlia, tudo bem? Marcinha, bem-vinda. Quem mais? Que deve ser amiga da Tati, tá dando oi pra Tati. Gabi, Kalina, fala pra nós, Tiagão. Ok, vamos falar pra nós. Olivia, Raquel, Keila, seja bem-vinda. Eu gosto quando vocês começam a conversar aqui na live, vocês se conhecem, acho legal isso. Quem mais tá aqui? Heloísa, Gislaine, Fabiana... Sejam todos bem-vindos. Maravilhoso horário, Júlia? Tá bom, então vai ficar. Oi, Tiago, é assim. Sobre poesia hoje, professor, como é o nome do poeta brasileiro? Ih, indiquei. Meu filho, indiquei 3 hoje, lá no Telegram. Escuta de novo. Oi, Vanessa. Quem mais? Meu amigo Ronaldo aqui também, presente, acompanhando o live, que legal. Ânica, meu bem. Tudo bem, sejam todos bem-vindos aí. Não esqueçam que tem o aviãozinho para vocês enviarem a live para as pessoas, que daí vai avisando os seus amigos, etc, família, que a live começou. E aí vocês sabem também, sempre estou pedindo isso, coraçõezinhos aqui, ó os coraçõezinhos subidos aqui do lado, os coraçõezinhos. Isso deixa a nossa live mais popular, coloca ela na preferência ali do Instagram. Heloísa, bem-vinda ao Moradas, então. Obrigado, hein? Aliás, antes de eu entrar no tema de hoje, nós vamos fazer aí uma última oportunidade relâmpago. Vocês viram, eu comentei isso nos stories. Muitas pessoas não puderam entrar no Moradas. É aquela coisa, estava virando o cartão de crédito, as pessoas estavam juntando a grana, enfim, não deu ali para garantir o lugar. Aí teve aquela enxurrada de gente pedindo, por favor, abre só mais uma vez, porque vocês sabem, a gente prometeu, é só em 2021 agora Moradas. Então, para atender a essas pessoas e a você, caso você tenha comido bola, a gente vai, por um dia apenas, esta semana, um dia, a gente vai abrir inscrições para o Moradas, tá bom? Só por um dia. Muito bem, sobre o que eu quero falar hoje? Olha, estava agora mesmo conversando aqui com a Ânica, quero falar com vocês sobre homens. Que tal? Quero falar sobre ser homem. Eu estou sempre falando sobre mulher, né? Estou sempre falando filosofia da mulher, feminilidade, é a filosofia do Julián Maria sobre mulher, né? Os livros do Julián Maria sobre mulher, etc. Então, acho que está na hora aí também de dar dois dedos de prosa, que é o que permite uma live aqui, sobre homens, tá? Sobre masculinidade, virilidade. Eu tenho um cuidado para falar sobre isso, porque tal como as questões da feminilidade, tal como a própria realidade feminina, como ela é abordada hoje em dia, a realidade masculina também tende a ser abordada nos seus extremos, nos extremos da compreensão do que é um homem. Então deixa eu me fazer entender aqui, porque eu também resisto e falo tão pouco sobre o ser masculino, ser homem atualmente. Porque geralmente as abordagens sobre masculinidade são esses dois opostos extremos aqui. Primeiro oposto, o primeiro polo desse oposto é o polo do novo homem, o homem moderno. O homem que tem que falar dos seus sentimentos, o homem que tem que chegar em casa e lavar a louça, e pôr roupa para lavar, e ser prestativo e também auxiliar, né? Ou assumir mesmo metade dos afazeres domésticos. O homem que não pode ter medo de expressar seus sentimentos. Perdão. O homem que tem que ser, então, sensível, afetuoso, delicado, se possível, gostar de fazer DR, gostar de falar da relação. Esse homem que assiste GNT, tá? E que se ele ficar ali
pelo menos umas 2, 3 horas diárias ali assistindo o GNT, ele de fato baixa o nível de testosterona dentro dele e ele começa a gostar de certas ideias aí que eu particularmente acho um tanto preocupante. Esse é um tipo, uma abordagem do homem moderno. O homem das roupas justas, o homem da moda, o homem vaidoso, o homem, enfim, como esta modernidade que nós estamos vivendo, como ela está querendo formar o homem, ou formatar o homem, ok? E aí nós temos o outro oposto, que é a galera da reação, daí, que é a turma que você encontra até cursos aqui na internet, de um pessoal assim que parece ter saído das entranhas da Idade Média. Eles saíram assim direto do século XII, entendeu? Assim, alta Idade Média ainda. Os caras saíram do século XI, século XII e vieram parar aqui e fazem a propaganda, inclusive, do curso que vai ensinar você o que é um homem, com cavaleiros templários, né? O sujeito assim, aquele bronco, né? A barba até aqui, o sujeito assim que coça o saco, que manda a mulher fazer as coisas, né? O homem que trabalha fora, o homem que não tem frescura, não tem mimimi, não tem isso, não tem aquilo, não tem sentimento, não tem porra nenhuma, só cumpre o seu dever, etc. Quer dizer, brincadeiras aqui à parte, eu estou aqui mostrando com exagero, porque é exagerado mesmo, como é que esses dois lados opostos e extremos se aproximam ou tentam descrever para você o que é um homem. Eu acho que os dois extremos são problemáticos pelas questões que até os meus exemplos já tornaram claros, eu acho. Por que é problemático? Quer dizer, de um lado, parece abrir mão de algo viril, parece abrir mão de algo que é, de fato, pelo menos até onde a gente sabe, elemento de masculinidade, que é aquele homem moderno, moderníssimo, né? O homem que põe sutiã para manifestar nas ruas holandesas contra os ataques às mulheres, o homem, etc., que não vê problema nenhum nesse feminismo que maltrata, boicota e atua contra o homem e a masculinidade. Então esse tem os seus problemas intrínsecos, a meu ver, e o outro extremo também tem seus problemas intrínsecos, porque começa pelo fato de que nós não estamos no século XI, nós não estamos no século XII, entende? Então assim, há certas coisas, sim, de fato, são perenes. Há certas coisas que a gente pode dizer que são da condição sexuada, nas palavras do Julián Marías. Você sabe que quando o Julián Marías fala de condição sexuada, ele está dizendo que na natureza humana só há duas opções, a masculina e a feminina, ok? Então, esta condição sexuada traz lá alguns elementos que são inerentes a ela. E esses elementos me parecem sim estar presentes, tanto no século XI, no século XII, no século V, quanto no século XX e no século XXI. Mas não me parece que esses elementos que são da condição sexuada, do fato de eu ser homem, não me parece que eles se confundam ou que eles possam ser reduzidos a elementos como esses que eu estava falando ao brincar com a imagem que os cavaleiros templários de hoje em dia, que os conservadores, ultraconservadores de hoje, católicos de maré de si, que eles têm do homem. Este homem, então, que parece que na acepção deles, então, ele não poderia ter sofrido mudança alguma do século XII para cá. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Vai contra tudo que eu aprendi, tudo o que eu li, tudo o que eu acredito. Se existe sim, e eu concordo absolutamente, uma condição sexuada que me faz homem, tal como era homem um sujeito do século XI, um sujeito do século IV, um sujeito do século XVI, se existe uma condição masculina, e a gente vai tentar dizer no que ela consiste rapidamente, também é verdade que o homem vive a história, e que essa história é componente dele, e que essa história é um componente, daí nas palavras de Xavier Zubiri, dinâmico. É um componente dinâmico. Ou seja, nós não somos simples, inalteráveis, imutáveis, e uma parte da nossa realidade pessoal, seja eu homem, seja eu mulher, uma parte da minha realidade pessoal será sim necessariamente alterada pelo tempo, pela história. Estão me entendendo? Me permita que essa introdução mais filosófica, um pouquinho mais chata, a gente já chega em exemplo prático. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós não podemos seguir tomando como um padrão
como um modelo único de referência estático, o homem do século XI, o homem do século XII, do século XV, whatever, não importa. Simplesmente porque, ok, há coisas que não mudam dentro de nós, que são da condição humana, mas há uma outra parte que muda. E aí Ortega Gasset, né? O homem é história. Então essa história, essa passagem do tempo, ela atua no homem, atua na mulher. E por isto, e por uma série de outras razões que também incluem cultura, etc e tal, é que o homem, no melhor sentido da palavra, do varão, do sexo masculino, em pleno século XXI, não é exatamente igual ao melhor modelo de homem do século XI. Deve haver aqui algumas diferenças que são fruto dessa história, desse dinamismo, desse crescimento. Entendem? Eu não estou falando aqui de evolucionismo, não, estou falando mesmo de dinamismo, que é isso que o Zubiri fala. Que a realidade é dinâmica, há um dinamismo na realidade, que vai se compondo no tempo e que vai trazendo coisas do passado, vai incluindo as novas coisas, e isso vai dando uma alteração, vai mantendo certos elementos, perdão, ao corona, e outras coisas vão se passando aos elementos perenes. Olha, o que me parece ser um elemento perene da condição sexuada do varão, da condição sexuada de homem? O que me parece ser um elemento perene? Portanto, um elemento que a gente deveria encontrar no homem do século IV, no homem do século XI, num homem do século XXI. Eu já disse isso outras vezes e vou repetir. O elemento da força. Tá ok? O elemento da força. Então há sim, parece ser constitutivo do homem, do varão, sexo masculino, um ter de ser forte. Um ter de ser forte. Veja, Julián Marías diz isso, inclusive. Não é que o homem seja forte. O homem tem de ser forte. Olha a sutileza aqui. E aí você pode me perguntar, mas o que é essa força, Tiago? Aí para mim é que entra a pegada do tempo presente, da cultura, do dinamismo da história, das circunstâncias pessoais, das respostas individuais às coisas, às situações, aos desafios presentes. Eu, Tiago, o que significa eu, Tiago, ser homem na minha circunstância, nesse tempo presente? O que é ser forte para um homem de século XXI? Eu digo a vocês, não é a mesma coisa que ser forte para um homem do século XI. Estão me entendendo onde é que eu queria chegar aqui hoje? Tanto para homens quanto para mulheres, há elementos que, obviamente, perenes, elementos que, portanto, constituem, formam a condição sexuada da pessoa, masculina ou feminina, e há outras aqui, há outras que não são perenes, porque elas são fruto e estão assim imbricadas com o dinamismo da história. Então, se eu admito que nós homens somos chamados a sermos fortes, eu também já sei que ser forte hoje não é levantar uma espada, sair gritando Deus vult. Estão me entendendo? Não é a mesma coisa. O meu tempo não me pede isso. Esse tempo presente pede sim de mim algum tipo de luta, algum tipo de guerra, algum tipo de ofensiva da minha parte. Mas eu tenho certeza que não é a mesma do que se pedia de um cavaleiro medieval, de um camponês medieval, ou de um navegador do século XVI. Qual é a força que o mundo pede de mim hoje? Hoje. E para deixar ainda mais concreta a pergunta que todo homem aí deveria estar se fazendo, eu, precisamente eu, nenhum outro homem, o que significa ser forte na minha vida? A que eu devo resistir? Porque ser forte implica em duas coisas. Você resiste a uma série de coisas e você ataca, você ofende uma série de outras coisas com as suas armas. O que significa isso? O que significa na sua vida concreta, homem, pai de família, ou solteiro, seminarista, sacerdote, eu sei que tem de um tudo aqui me acompanhando. Então, o que significa na tua vida concreta e nesse momento presente, nesse momento da história, ser forte?
responder a um elemento da condição sexuada sua de varão, de homem. Porém, não é ser homem como eram os homens do século XI. Isso é um anacronismo existencial. Estão entendendo? Os caras ficam lá assistindo filme de Idade Média, só lendo coisa antiga. O que era bom era o passado, simplesmente. Calma lá, minha gente, calma lá. Vamos tratar das coisas com um pouquinho mais de cuidado. Entende? Com ponderação. Sim, nós perdemos coisas muito importantes ao longo do caminho que devemos resgatar. Sim, um conservador é aquele que não quer deixar certas coisas morrerem. É alguém que tem lá uma tradição, que testemunha uma tradição. Mas tradição não significa repetição. Estão entendendo? Não significa repetir padrões. Significa absorvê-los e ressignificá-los no tempo presente. Homens que estão me ouvindo, como é que vocês precisam ser fortes hoje? Como vocês respondem a esse chamado? Como vocês respondem a essa necessidade da história, da sociedade, do mundo, de que haja uma força masculina atuando? É fato ou não é fato que uma grande parte dessa força está justamente na fala do homem, no seu poder de argumentação, no seu poder retórico, numa luta, aspas, de uma maneira bem ampla, política, para alguns homens, por exemplo. Para outros homens, não. Um tipo de consistência de vida. Talvez um dos maiores desafios do nosso tempo presente. Consistência. Talvez ali a força também se revele. Alguns homens sendo fiéis a certos compromissos, a certos sims que eles deram. Como é difícil para nós sermos fiéis e sermos assim, entende? Consistentes naquilo que nós dissemos sim. Às vezes em situações muito simples da nossa vida. Ali já é uma demonstração de força. O fato de quantos homens agora serem chamados dentro das suas casas, em época de pandemia, a serem os únicos da casa, das suas respectivas casas, a não fraquejarem, a não demonstrarem desespero, a não ficarem histéricos. Olha a quantidade de homem hoje que é histérica, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito sério, é muito grave. Que os homens estejam sofrendo de sintomas, estejam padecendo de coisas que mulheres padeciam até pouco tempo atrás. Todo o estudo de histeria freudiano é baseado em mulheres, não em homens. Mas hoje nós vemos o fenômeno da histeria também nos homens. Quantos homens hoje, chefes de família, ou simplesmente porque ele é o irmão mais velho da casa, ou porque ele é o único homem que mora naquela casa, com a mãe mais velha, com a sobrinha e a irmã, não importa. Quantos aí são chamados a serem fonte de serenidade, de sobriedade dentro da casa. E isto é uma demonstração de força. Isso é uma demonstração de força. Estão entendendo? Você modula o elemento perene da masculinidade, aquilo que é da condição, que eu estou chamando aqui de força, virilidade, você modula para o tempo presente. Como eu vou responder a isto hoje? Eu, Tiago, o que me pedem os meus filhos? O que me pede minha ex-mulher? O que me pede minha namorada? O que me pede minha família? O que me pedem meus amigos? Meus colegas de grupo de estudos? Meus alunos, geral, vocês aí todos? O que vocês pedem de mim? O quanto eu posso responder para vocês? Onde eu devo estar como homem para ser forte? E que força é essa na minha situação concreta? Na minha situação concreta, ser forte significa o quê? Cada homem tem que responder por isso, meu Deus do céu. Entende que as respostas genéricas, o tempo das respostas genéricas, o tempo dos abstracionismos ficou para trás. Ficou para trás. Leia lá Gabriel Marcel, leia lá o Julián Marias. Nós temos que lutar contra esse abstracionismo. As fórmulas prontas, elas até têm a sua serventia, sim. Elas, querendo ou não, elas vitaminam a inteligência, elas propõem questões, elas iluminam algo do destino. Porém, a resposta é individual. É individual, é intransferível. Ou eu tenho que responder pela força que a vida me pede para ter. Eu estou sempre falando aqui do que é uma mulher chata, o que é uma mulher não mulher. Pois olha, o que é um homem não homem? Um homem que é fraco. A fraqueza é o sintoma da perda da masculinidade.
a perda da masculinidade. É a fraqueza. Fraqueza psíquica, ou fraqueza física, ou fraqueza econômica. Há muitas formas de fraqueza. E você vai sentir onde dói, porque você tem que saber onde você justamente deveria ser forte. Tá lá um sujeito, por exemplo, que é o maior empresário da cidade, e que se ele não mantiver a coisa funcionando, a cidade vai por água abaixo. E os empregos são todos perdidos. E a gente toda fica sem saber o que fazer. E tem lá um homem, que é o patriarca e é o dono da porra toda, como a gente brinca. Se esse cara fraquejar, o que acontece? Se esse líder, se esse sujeito fraquejar, então ele é o cara que tem que ter a força do mando, a força econômica. Se ele é fraco justamente onde ele deveria ser forte, esse é o problema. Esse é o problema. Talvez para ele, dele não seja esperado um tipo de força que era esperado do sujeito lá na década de 30, de 50 ou no século XI. Estou entendendo que a situação é... E olha, também é verdade, tem muitos homens que estão perdidos na pornografia, mas também não neurotizem o problema que já tem a sua neurose. Também não neurotize o negócio. Porque também, assim, eu não sou muito a favor de certas abordagens que estão sendo feitas em relação a isso. Dos homens e a pornografia. Porque pra mim certas abordagens estão enfraquecendo o homem. Ou neurotizando ainda mais ele com esse negócio. Não pode, não acessa. Não veja. E o troço fortalece dentro dele, entendeu? Não veja. Porra, o cara quer ver, é óbvio. Ou o cara enfraquece de um jeito. O cara tolhe de uma maneira seus movimentos psíquicos que o cara vira entendeu? Uma menina. Porque ele se culpa, se condena de todos os apetites, de todos os tesões dele, de todas as vontades dele. Daí tole, corta. Entende? Fragmenta. Porque não pode, é pecado, é feio, é sujo, é isso, é aquilo. O que você vai fazer? Que tipo de geração você vai... É a mesma coisa com o negócio da violência. Não pode isso, não pode arminha de brinquedo, não pode isso aqui, não pode dar um tapa no colega, não pode isso, não pode aquilo. Tá, eu até entendo o objetivo de vocês, mas espera lá, qual é o efeito prático que está tendo nas pessoas? Para onde está indo essa violência dos meninos? Que me parece ser algo realmente natural, porque ao longo de toda a história a gente viu essa violência se manifestar. Uma violência que vem mesmo lá de dentro. Entende? Então, assim, se os meninos que antes se embolavam na pracinha, se embolavam no recreio, se estapeavam um pouco, brincavam de correr, brincavam de se estapear, agora não pode. E aí a violência ela não vira fumaça dentro do menininho, do rapaz, do adolescente. Ela não some a violência ali dentro dele. A violência está lá e ela vai encontrar uma outra maneira de se manifestar. A violência, então, pode se tornar uma violência psíquica, pode se tornar um outro tipo de violência, ele pode se tornar um jeito mais cruel, inclusive. Pô, a gente não deixa o cara xingar no estádio de futebol. A gente chegou ao ponto de policiar o xingamento no estádio de futebol. O cara que saía de casa, né, doido para ficar um pouco longe da mulher, né, daquela realidade lá. O cara vai lá pro estádio de futebol para xingar, para gritar, para esbravejar, para pôr aquilo para fora. Goste ou não goste, gente, isso é o homem massa, é isso aí. O cara tinha uma função social lá, o estádio. Como tinha lá na época do Império Romano, o Coliseu. Tem uma função social que ele trouxe ali. Então, você mantinha a sanidade de certas psiques. Agora o cara vai pro estádio, não pode chamar, não pode mandar o juiz para aquele lugar, nem falar que a mãe dele é aquela profissional daquele lugar. Não pode. E o cara não gasta esse negócio dentro dele, volta para casa com o negócio ainda mais entalado no pescoço, porque só gerou mais necessidade, não pôs para fora, dele vai pôr dentro de casa, ele vai bater na mulher, ou ele vai ser violento verbalmente, ele vai fazer outra coisa. Esse negócio não sai assim. Ele não evapora de dentro do homem. Então, cuidado, a gente está falando de educação de homens, formação de homens. Não são as mesmas regras. Olha só, concretamente falando, não são as mesmas regras das mulheres. Educar homens não é a mesma coisa que educar mulheres. E é por isso que a gente está vendo essas gerações aí de homens fracos, gente. De homens fracos. Nós não estamos sabendo identificar nos diferentes tipos de homens onde eles têm que ser fortes. A gente não está conseguindo dizer para os homens como ele pode ser forte. Sem estar ou atrelado a um modelo referencial muito fechado do passado, o cavaleiro medieval, ou completamente de quatro para o modelo atual, moderno, do homem cheio de floreios. Do homem que é uma mulher num corpo de homem. Nenhum dos dois serve, você está entendendo? Tá aqui uma ex-aluna minha muito querida perguntando, tem filho menino, né?
Alguma indicação de leitura de como educar meninos? Olha, procurem lá o blog Cuidar da Infância, da Cristiane Lasmar. Cuidar da Infância. Depois eu faço uma história aqui marcando ela, porque eu não me lembro exatamente se é esse o nome do blog, tá? Mas ela tem indicações para meninos, tem indicações para meninas por idade. É um trabalho maravilhoso que ela faz. Aliás, faz tempo que eu tô fazendo uma live com ela sobre educação de crianças, tá? Mas olha, vai comprar livrinho pro filho menino? São as Viagens de Gulliver, são as Crônicas de Nárnia, entendeu? São os contos dos irmãos Grimm. Não é a mesma coisa. Eu tenho um filho de 10 e um filho que vai fazer 8. Eu tenho 2 meninos, gente. Olha a minha situação, eu tenho 2 meninos. E os meus meninos já olham pra mim, pai, todos bimestre é livro da gatinha não sei o que, a princesa não sei o que, tá entendendo? E não tô, veja, pela live que vocês acabaram de ouvir de mim, eu não tô falando daquela masculinidade padrão idade média, eu não tô aqui falando de moralismo, eu não tô aqui falando de machismo, eu só não quero que a escola atrapalhe ou deixe de dar os recursos importantes para o meu filho ser um homem, para ele encontrar em que parte do mundo ele tem que agir com força. Bernardo e João Pedro, meus filhos, preciso encontrar a parte do mundo que precisa da força deles. Ou porque um deles vai ser médico sem fronteiras, ou porque um deles vai ser jogador de futebol, ou porque um deles vai ser, sei lá, vai servir a pátria de uma maneira. Não sei, de verdade não sei. Mas eu só queria da escola, da cultura, do sistema geral, e tento, na medida das minhas possibilidades, dos meus limites, fazer isso por eles. Meu filho, que parte do mundo te chama? Porque isso é ser homem. É não recuar diante do chamado. Tá aí a força. Você tem que ser forte como? Passando o dia inteiro ouvindo o problema dos outros? Como uma parte do que eu faço, né? Quando eu tô lá atendendo a bioiatria, atendendo os meus alunos. Isso é uma força? Querendo ou não, minha gente, saibam, eu tenho que ter uma força psíquica bem grande. Para ficar o dia inteiro ouvindo lamentos das pessoas, problemas. Eu tenho que ter um tipo de presença ali, de pegada. Eu tenho que pegar, às vezes, a alma do sujeito assim pela mão, entendeu? Juntar e falar uns negócios para ela, sem medo do que pode voltar. Às vezes eu tenho que segurar uns trem assim, meio pesado, que vem para cima de mim. A pessoa tá lá com raiva, a pessoa tá desordenada por dentro, ela vem com um monte de coisa, eu tenho que segurar o bicho. É um tipo de força. Tem que ter um tipo de força para viver a vida que eu vivo, por exemplo, sem nenhuma segurança financeira, sem nenhuma segurança em relação ao futuro, sem emprego, sem aposentadoria garantida. Pô, tem que ter um tipo de força, vamos combinar aqui, sem falsa modéstia, modéstia às favas. Estão entendendo? Então assim, vamos cuidar disso. Eu prometo voltar nesse tema. Mas o ponto central da live de hoje era, se existem elementos permanentes na condição sexuada do homem, como na condição sexuada da mulher, nós também temos que lembrar que existem os elementos transitórios, ou pelo menos frutos do dinamismo da vida. E cada homem, assim como cada mulher, tem que responder à vida com uma masculinidade pessoal aqui. Uma virilidade pessoal, um tônus pessoal. Em que parte do mundo qual a parte do mundo precisa da tua presença forte, da tua presença viril. Vá ser viril lá. Vá ser viril. Esqueça um pouco esses modelos muito estanques, muito fechados, entende? Muito rígidos. E tente encontrar ali uma maneira de responder o mundo com toda a força da tua masculinidade. Um negócio que nenhuma mulher nunca no mundo terá. Nunca, me desculpem, mulheres. Vocês nunca terão essa força. Nunca, nunca, nunca. Vocês têm outras coisas, vocês têm outras superioridades em relação a nós. É assim que acontece, a gente tem umas, vocês têm outras. Mas esse tipo de força que eu estou falando, essa presença constante, firme, consistente no mundo, isso é um negócio muito masculino. Esse é um negócio assim, ó, é de admirar. Tem coisa mais bonita do mundo que você vê um homem de verdade na tua frente. Um homem, entendeu? Mas que não precisa ser o cavaleiro medieval. Não precisa ser. Tá bem? Obrigado por hoje. Vamos ficando por aqui. Me animei, falei demais. Passei do meu tempo. Estamos só começando a semana. Amanhã a gente volta. Mesmo horário, 19h20. Opa, deu uma caidinha aqui. A live volta então amanhã, 19h20. E essa vai para o YouTube ainda hoje. Você pode compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Tchau, tchau.